Bom dia, eu quero adorar o Senhor Jesus por essa grande oportunidade que Ele me concede hoje. Eu acredito que hoje é dia 6 de agosto de 2021 e eu gostaria de orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o Teu nome, porque eu sei, Pai, eu creio que o Senhor vem ao nosso encontro, que o Senhor, Pai, é aquele que derruba as muralhas. Senhor, nós podemos obedecer à tua vontade, ao teu querer, à tua direção, mas quem derruba as muralhas é o Senhor. E eu sei, Pai, que muralhas hoje caíram. E eu te agradeço, ó Deus, porque eu estou aqui. E eu estou aqui, Pai, é no nome de Jesus. Eu estou aqui, Pai, debaixo da autoridade do sangue de Jesus. Pai, eu quero pedir a capacitação do Senhor, a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, eu peço que o teu poder se aperfeiçoe, Senhor, na minha fraqueza. Me ajuda, Senhor, a compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre a tua palavra nesse texto. Tem misericórdia de mim, Senhor, e abençoa todas as vidas que tiverem contato, Pai, com essa palavra no tempo oportuno, no tempo do Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus. Eu gostaria de começar cantando um trecho de um hino para agradecer o Senhor. Diz assim: ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Jesus fez maravilhas, está fazendo e vai fazer. Se Ele não faz na sua vida, é porque você não crê. E em Cafarnaum milagres também fez. Curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. A palavra que Deus trouxe ao meu coração desde domingo é Mateus 14. E esse texto é tão maravilhoso que ele está também em Marcos 6 e João 6. Mas eu quero ler a princípio um versículo de Marcos 6, é o versículo 48, que diz assim: e viu os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. E Jesus viu os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. O contexto dessa história é o seguinte: Jesus ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, e a Bíblia diz que Jesus ele compeliu os discípulos dele para entrar no barco e passar para outra região, para continuar o propósito que Deus tinha, né? De cura, de libertação para aquelas pessoas.
E outra versão fala que Jesus forçou os seus discípulos, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E Jesus despede aquela grande multidão, Jesus se isola, Jesus vai para o barco, Jesus vai para o monte orar, ficar sozinho. Só que chega um certo momento que mesmo Jesus estando fisicamente longe dos discípulos, Jesus percebeu, Jesus viu, porque a Bíblia diz aqui, né, que Jesus, ele viu os fatigados a remar. Então, quer dizer, na nossa vida, trazendo para a nossa vida, Jesus, ele nos compele, Jesus nos ordena para entrar no barco e para ir para algum lugar. Ou num trabalho, ou numa missão, ou numa convivência, algo. Jesus é que nos leva. E eu quero te dizer que muitas vezes na sua vida, você se sente fatigado, como esses discípulos de Jesus estavam fatigados. Jesus que ordenou para eles, Jesus que compeliu eles para entrar no barco, para ir naquela direção, só que eles estavam obedecendo a Jesus, mas mesmo obedecendo a Jesus, eles estavam enfrentando dificuldade. E qual era a dificuldade? A dificuldade era a oposição, eram os ventos contrários. E na nossa vida, às vezes a gente está passando por oposição, está passando por dificuldade, está passando por perseguição, está passando por medo. E você pensa, Deus não está nisso. Jesus, eu tô em desobediência. E não é. Por essa história que eu estou compartilhando com vocês hoje, eu percebo que muitas vezes Jesus nos compele, nos ordena a ir em lugares, a entrar no barco e a ir para lugares. E no percurso, para a gente chegar onde Jesus quer que a gente chegue, no propósito que Jesus tem, através da nossa vida, nós, naquele barco, nós sofremos, nós ficamos fatigados de estar remando, de estar lutando, porque remar significa que eles estavam lutando, eles não estavam paralisados, eles estavam cansados, eles estavam fatigados, mas eles estavam remando, eles estavam atuantes, eles estavam agindo. E Jesus viu, e eu quero dizer que Jesus vê a sua história. Foi Jesus que te impeliu nesse pleito, nessa causa, nesse barco, nessa jornada. E Jesus tem visto você fatigado por remar, mas não é por remar, remar assim, de qualquer forma. Fatigado por remar, mas eu estou falando no sentido, você está fatigado pelos ventos contrários. Porque quando o Senhor nos leva a fazer algo, a um propósito, quando a gente alinha no propósito de Deus, naquilo que Deus tem a realizar através de nós, você passa por ventos que lhe são contrários. E com os discípulos não foi diferente. Hoje nós somos os discípulos de Jesus. E eles passaram, eles estavam cansados, porque eles estavam lutando, eles estavam remando, eles estavam ativos, eles estavam atuantes, eles estavam em obediência, eles estavam na direção de Jesus, mas o vento lhes era contrário. E eu vim aqui dizer que a palavra do Senhor diz em Marcos 6,48 que Jesus viu os fatigados e que Jesus vê a sua realidade, que Jesus vê a minha realidade, que Jesus sabe o seu limite, que Jesus sabe o meu limite. E sabe o que aconteceu? Jesus, chega o tempo dele ir. E eu quero te dizer que na nossa vida, a geração nossa é uma geração imediatista. A gente quer as coisas para agora. A gente não aprende a esperar. E uma das formas do trabalhar de Deus na nossa vida, da cura de Deus na nossa vida, é a gente saber esperar o tempo de Deus. E a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes 3 que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o tempo. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, tem o tempo de arrancar, tem o tempo de perder, mas tem o tempo de ganhar, tem o tempo da guerra, mas tem o tempo da paz. E sabe, esses discípulos aqui,
eles estavam passando pelo tempo da dificuldade, pelo tempo da oposição, pelo tempo de estar trabalhando, de estar obedecendo, de estar na direção de Deus, mas eles estavam enfrentando o vento que lhes era contrário. E eu não sei o que você está passando, o vento que lhe é contrário, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com as pessoas que você convive no seu trabalho. Mas só que Jesus, ele viu, e Jesus vê o que você está passando. Só que Jesus agiu quando ele veio. Ele veio perto da 4ª vigília da noite, já no finalzinho, no final da madrugada. Jesus vem ao encontro. E isso é maravilhoso, a gente saber que Jesus vem ao nosso encontro, sabendo da nossa dificuldade, da nossa resistência, ele que vem. Só que Jesus veio de uma forma que que eles não conheciam. Jesus veio de uma forma que eles nunca tinham visto Jesus daquela maneira. Jesus veio andando sobre as águas. E eles estavam enfrentando oposição no vento. E porque o vento estava contrário, o mar, aquelas águas, elas estavam agitadas. E Jesus vem em cima do mar. Ele vem em cima, andando por cima, querendo dizer: eu estou acima, eu tenho controle, eu tenho autoridade, eu tenho domínio. O que está por baixo está sob a minha autoridade. Então, aquilo que nos aflige, aquilo que nos oprime, aquilo que quer nos paralisar, aquilo que quer nos destruir, não intimida Jesus. Então, Jesus, não só no sentido físico, mas também no sentido figurado, Jesus estava querendo dizer: olha, isso que vocês estão passando, eu estou acima. Eu estou andando sobre isso que está intimidando vocês, que está trazendo temor para vocês, que está fatigando vocês. Eu estou andando sobre isso. Eu tenho controle. Eu estou acima. Eu domino sobre isso que está oprimindo vocês. E é isso que eu quero te dizer nesse dia. Que tudo aquilo que está te oprimindo, que está te afligindo, que está te trazendo medo, que está te querendo fazer desistir, que está fazendo você ver as coisas de uma maneira diferente. E eles viram Jesus achando que Jesus era um fantasma. Porque a situação que ele estava fazendo, o medo que eles estavam sentindo, a aflição que eles estavam sentindo, a oposição que eles estavam sentindo, estava fazendo eles ver Jesus até como um fantasma, como algo que não existe, porque fantasma não existe. Mas eles estavam vendo Jesus. Então, às vezes, Jesus está vindo ao seu encontro para te socorrer e você não está percebendo. Você está achando que é um fantasma, você está achando que é um inimigo, mas não é. É Jesus vindo, andando sobre essa dificuldade, sobre essa situação que para você não tem controle, mas para ele tem controle. E eu quero te dizer também nesse dia que essa palavra diz que Jesus queria passar diante deles. Esse versículo, andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Eu quero dizer que Jesus quer passar adiante de você. Jesus quer passar diante de mim para que ele venha dirigir a nossa vida. Eu tenho dito isso em alguns lugares e eu quero falar aqui. Nós estamos vivos, passando por essas situações de dificuldades, porque Deus tem um propósito através da nossa vida. Há um propósito de Deus, há um desígnio de Deus para esse tempo através da nossa vida. Como havia dos discípulos, deles chegarem naquela região onde Jesus ia curar de uma forma extraordinária. Então existe um propósito, e o propósito de Jesus, para ele se cumprir em nós, tem que ser com Jesus adiante, tem que ser com Jesus dirigindo, tem que ser com Jesus guiando. Porque senão vai fracassar, senão vai desviar. Então Jesus falou: olha, o meu objetivo é estar adiante de vocês, quer dizer, dirigindo vocês. E eu quero te chamar nesse dia
Se você tem dirigido a sua vida pela sua própria força, pelo seu próprio dinheiro, pelo seu próprio conhecimento, pela vida de alguém que você acha que é espiritual, mais espiritual que você, eu quero te dizer em nome de Jesus, para hoje. E fala, Jesus, assume a dianteira da minha vida. Eu quero viver o propósito para o qual o Senhor me criou e eu estou vivo até hoje. Mesmo diante de tanta mortandade, o Senhor me mantém vivo porque o Senhor tem um propósito. O Senhor tem algo a realizar através da minha vida. Como Deus tinha na vida daqueles discípulos. Por isso que eles não sucumbiam diante daquele vento contrário e aquelas ondas levantadas naquele mar. Porque havia um propósito de Jesus na vida, é através da vida daqueles discípulos. E Jesus e Pedro falam, olha, se é o Senhor, eu quero andar. Eu quero ir até o Senhor. Então o propósito de Pedro era ir até Jesus. Era ir até Jesus. E eu quero ler aqui Mateus 14, o verso 29, que diz assim, e Jesus disse, Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, para Pedro, ele poder andar sobre as águas, ele teve que descer do barco. E nós precisamos descer. Para a gente viver o sobrenatural de Deus, para a gente se encontrar com Jesus, nós precisamos sair do racional. Nós precisamos descer do barco. Descer, gente, é humilhar. Descer é destronar o que eu penso, o que a vida inteira as pessoas me falaram sobre Deus. Então, Pedro, para ele encontrar com Jesus, ele desce do barco. E barco era algo que ele enxergava, que ele apalpava. E mar, não existe ninguém que anda sobre o mar, é algo sobrenatural. As coisas de Deus são sobrenaturais. As coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Então Pedro, o que acontece com ele? Pedro, ele anda sobre as águas. Ele começa a andar sobre as águas. Ele obedeceu ao que Jesus disse. Porque ele queria ir ter com Jesus. Você quer ir ter com Jesus? Então você vai ter que descer. Muitas vezes, abandonar comentários de pessoas. Você vai ter que deixar o seu racional. E você vai ter que andar pela fé. Pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é algo individual. Fé é coisa que não é palpável. Fé é algo que não é provado com a racionalidade. E sabe o que acontece? Quando Pedro ele está andando sobre as águas, o verso 30 diz assim, mas sentindo o vento forte. Mas sentindo o vento forte. É o versículo 30. Mas ele vendo que o vento era forte, teve medo. Então, muitas vezes, o que a gente sente quer nos desviar do propósito de ir até Jesus, de estar mais perto de Jesus, de conhecer Jesus mais na pessoalidade, porque quanto mais próximo a gente vai aproximando de Jesus, mais a gente vai conhecendo. E sabe o que aconteceu? Ele sentiu o vento forte. E a nossa vida, tem um versículo da palavra do Senhor que diz assim, o meu justo, ele viverá pela fé. Mas se ele retroceder, nele eu não tenho prazer. Então, Pedro, ele começou a sentir o vento forte. E às vezes a nossa emoção quer nos enganar, o nosso medo, a nossa alma. Ela quer nos fazer duvidar, ela quer nos paralisar, ela quer nos aniquilar. Então, muitas vezes, a gente está sendo vencido pelo que a gente está sentindo, que leva a medo. E a Bíblia diz que Pedro, quando ele começou a sentir o vento forte, ele teve medo e ele começou a ir para o fundo. E ele clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Eu não conheço a sua vida, eu não sei quem é você, eu não sei onde essa palavra vai chegar. Mas o entendimento que o Espírito Santo de Deus me dá é que nós precisamos ir além da nossa emoção.
que nós precisamos dar um passo de fé. A gente precisa decidir, Deus, eu não vou ficar paralisado pelo racional, eu não vou me paralisar pelo medo que eu estou sentindo, pela ansiedade que eu estou sentindo, eu vou dar um passo, eu vou olhar para o Senhor, pela fé, eu vou andar até o Senhor. E eu vou parar de dar ouvido para a minha emoção, porque a minha emoção quer me jogar numa cama, a minha emoção quer me fazer duvidar, a minha emoção quer me paralisar, a minha emoção quer me afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. A emoção dele, o que ele estava sentindo, tirou ele da percepção de andar na fé. E aí ele afundou. E quando ele afundou, não tinha ninguém para socorrer, não tinha como. Ele ia morrer. E aí ele clama. E clamar, gente, é muito mais do que orar. Existem momentos na nossa vida que a dor é tanta, que a dificuldade é tanta, que o desespero é tanto, que a ausência de pessoas, de coisas humanas para nos ajudar, não tem, que a gente clama. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro clamou, Senhor, salva-me. E sabe o que é lindo? A Bíblia diz que imediatamente, na mesma hora, Jesus, ele socorreu Pedro. E eu quero te dizer que imediatamente o Senhor tem te socorrido. Às vezes você tem andado de força em força, tirando força da sua fraqueza, mas é Jesus te impelindo. É o Espírito de Deus te fortalecendo a cada dia, tendo renovo na sua vida cada dia. Cada dia, cada novo dia você pensa assim, hoje não dou conta mais. E o Espírito Santo vai te levando, vai te conduzindo, e você não está nem percebendo. Mas todas as vezes que você precisar, eu quero deixar aqui registrado, eu desejo que o Espírito Santo venha imprimir isso em você. Quando você precisar, como Pedro precisou, numa situação de iminente dor, de morte, de medo, de naufrágio emocional, né? De naufrágio emocional, você clame. Senhor, salva-me. Foram poucas palavras, foram poucas, mas imediatamente Jesus, ele segurou, ele estendeu a mão e segurou Pedro. E eu quero cantar aqui um trechinho de uma música que diz assim, quando Jesus, ele estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdida, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Então, ele estendeu imediatamente a mão e Pedro, ele foi segurado. E Jesus só falou para ele o seguinte, homem de pequena fé, por que duvidaste? E eu vim aqui hoje nessa mídia para dizer para você, não duvide. Peça ao Senhor hoje, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé nesse dia. Me dá fé. Fortalece a minha fé. E Jesus falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? E o outro versículo diz assim, quando subiram para o barco, acalmou o vento, que é o verso 32 do capítulo 14. E ele subindo ao barco, o vento cessou. Eu quero te dizer que existe um tempo que o vento cessa. Existe um tempo que a oposição cessa. Sabe, existe, e eu creio nisso, que o tempo de Deus há de chegar na minha vida e há de chegar na sua vida. Porque a palavra do Senhor, ela não mente. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Deus, o nosso Pai, ele tem compromisso com a sua palavra. E o Senhor quer que a gente peça a Ele, para Ele nos fortalecer, aumentar a nossa fé, alicerçar a nossa fé. E para isso nós temos que ter experiência maior com Deus. Pedro, ele teve uma experiência nova com Jesus. Jesus compeliu eles para o barco, para ir para outro lugar. Jesus sabia dos ventos contrários, lá eles remando, trabalhando, obedecendo na direção de Deus,
na direção dele, mesmo assim enfrentando o vento contrário, vendo oposição. Depois ele quer mais de Deus, mais de Jesus, ele quer estar mais perto de Jesus, ele quer encontrar com Jesus, ele começa a andar em algo que não é palpável, que é algo de Deus, que é algo sobrenatural, que é algo de fé. Mas aí o que acontece? Ele naufraga na emoção. E muitas vezes a nossa emoção quer nos levar para esse lugar. E em nome de Jesus, que haja potência do céu, que haja ação do Espírito Santo, que nos tire desse lugar, que nos naufraga, que é a nossa emoção, que nos trai, que quer nos paralisar, que quer nos adoecer, que quer nos estagnar, que quer nos afundar. Em nome de Jesus, que você hoje seja resgatado, que se você se sente dessa maneira afundado, que você clame, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente vai estender a sua mão e vai segurar. E nós precisamos ser mais alicerçados. Eu tenho certeza que dessa experiência aqui, porque são experiências como essa, que nos fortalece para a nossa fé ser alicerçada. E Deus vai permitir na nossa vida experiências para que a nossa fé cresça. Porque se não houver momentos de dor, momentos de aflição, momentos de oposição, como que a nossa fé vai crescer? Se tudo está bem, então Deus quer nos elevar de nível. O Senhor quer nos elevar de nível, nos mudar de estação. E Pedro, a fé dele foi alicerçada. E quando Pedro e Jesus, os dois entram no barco, o vento acalmou, a oposição cessou. E em nome de Jesus, eu desejo que Jesus te estenda a mão hoje, que Jesus te socorra de qualquer tentativa de naufrágio emocional e que você entre no seu barco com Jesus e que todo o vento da oposição, do mal, das circunstâncias, da sua emoção, do maligno, tentando te afrontar, tentando te minar, tentando te paralisar, tentando te intimidar, venha cessar no nome de Jesus. Porque cessou. Quando os dois subiram no barco, acalmou o vento, a oposição acabou. E aí eles puderam adorar Jesus. Com aquela situação toda, eles olharam e falaram, olha, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Então, situações na sua vida que você acha que é de morte, que é de destruição, que é de perda, que é de não dar mais, Deus vai transformar essa situação. Jesus vai transformar a situação. Jesus se faz presente nessa situação, porque como ele viu a fadiga dos discípulos lá no mar, ele vê a sua fadiga, você remando, você lutando, você pleiteando em obediência, em direção e sofrendo vento contrário. E Jesus, nessa situação, o Filho de Deus vai ser glorificado. As pessoas vão olhar e vão adorar Jesus e vão falar verdadeiramente ao Filho de Deus. Não vai adorar você, não vai adorar, adorar Jesus, porque o único digno de louvor, de honra, de glória é Jesus. Nós precisamos voltar os nossos olhos no vertical e dar glória para Jesus. E que Jesus seja glorificado na sua realidade, da sua vida. E aí a Bíblia diz que quando eles chegaram no outro lado, sabe o que aconteceu? Os homens daquele lugar reconheceram que era Jesus. Eu acho engraçado. Quando Jesus veio andando sobre as águas, os discípulos acharam que era um fantasma, não reconheceu. Mas as pessoas, quando Jesus chegou lá do outro lado, reconheceram Jesus e foram trazendo gente de todos os lugares, pessoas enfermas para serem curadas por Jesus. E essas pessoas, elas estavam crendo tanto, a fé delas era tão grande que elas falavam assim, olha, se tocar apenas na orla da roupa de Jesus, vai ficar curado. Olha que fé, né? E Jesus, ele falou para os discípulos, vocês estão duvidando? Homem de pequena fé, por que duvidaste? O discípulo de Jesus.
Então nós precisamos repensar, né? Quando eles chegam lá do outro lado, grandes milagres acontecem. Eles reconhecem Jesus rapidamente e traz muita gente com necessidade, com enfermidade, para ser curada. Só de você tocar na roupa de Jesus. Isso é fé, gente. Isso é fé. Isso é mordomia também, porque eles trouxeram pessoas que precisavam de cura. E eu quero te convidar nesse dia para você trazer pessoas até Jesus. Através do seu jejum, através da sua oração, através do seu clamor, clamar por pessoas, porque clamar é diferente de orar, é algo mais profundo, é algo mais intenso. E eu quero deixar essa palavra nesse momento, quero cantar um trechinho de uma música e quero orar. Quero sempre estar diante de ti no teu altar, pronto para ouvir e receber do teu poder. Além do véu, eu quero estar, vem fluir da tua unção e transformar meu coração. Eu quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as barreiras, quebrar no agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual unção imbatível serei. Pai, em nome de Jesus, debaixo da autoridade do nome, do sangue de Jesus Cristo, eu me coloco nesta manhã. Pai, diante do teu altar eu entrego esta palavra e eu peço perdão, Senhor, pelas minhas limitações. Mas, Senhor, eu creio no poder da tua palavra. Pai, que a tua palavra venha alcançar corações e que a tua palavra venha trazer libertação, que a tua palavra venha trazer luz, que a tua palavra venha trazer, Pai, renovo, que a tua palavra venha trazer energia, Pai, como trouxe na vida daqueles discípulos. Que o teu nome seja glorificado hoje, como foi glorificado aquele dia dentro do barco. Pai, os ventos têm sido contrários, Pai. Muitas vezes, Senhor, nós estamos na direção do Senhor, em obediência, mas o vento é contrário. Pai, que hoje seja o dia, Pai, que o Senhor ponha um ponto final, que o mar venha se acalmar, porque a tua palavra diz, Senhor, que quando Jesus ele entrou no barco com Pedro, o vento acalmou. Pai, em nome de Jesus, eu peço a ti que o Senhor acalma, Pai, esse vento. Que o Senhor mude essa situação. Pai, eu faço por amor a ti. Eu faço porque creio na tua palavra. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E aqui, Pai, eu quero dizer ao Senhor que eu agradeço, eu sou grata por tudo, Senhor. Por tudo. Porque até nas dificuldades, a nossa fé, ela é fortalecida. Pai, o Senhor Jesus disse um dia para Pedro, Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pai, me fortalece, fortalece-nos, Pai. Que nós possamos fortalecer os nossos irmãos, uns aos outros. Eu te peço, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.